eu estava passando de carro e tinha vários travestis na beira da rodovia Presidente Dutra. Eu estava começando uma igreja em Pindamonhangaba. E onde eu passei tinha vários travestis. E Deus falou comigo que tinha um cara lá, que ele queria falar com esse cara. Então eu parei o carro, e era um carro novo, era 2008. Era um carro zero, um carrão bonito. Então a hora que eu parei numa quebrada onde os caras vendiam seus corpos para prostituição, eles vieram todos correndo para mim, fazendo uma festa. Eles vieram gritando. E aí eu olhei e cara, eu dei uma rajada de língua no ouvido de todo mundo. Porque eu tava recebendo uma revelação. Gente, aí é bizarro essa história. Eu tava recebendo uma revelação e aí eu meti uma língua estranha, assim, bem canela de fogo mesmo. E de repente, todos eles pararam assim e começaram a recuar. E sobrou só o cara que Deus queria falar. Entendi. E ele ficou parado assim. E na hora que ele ficou parado, de olho arregalado, eu falei, qual o seu nome? E aí ele falou assim, meu nome... Eu não me lembro o nome que ele falou. Eu falei, fala seu nome. Ele disse, a voz dele mudou, engrossou. Ele disse, meu nome é Cleiton. Falei, Cleiton, Deus me deu uma visão e eu vi uma mulher de joelho e uma mulher mais nova de joelho do lado dela, orando pela sua vida. Quem são elas? Aí ele começou a chorar. Ele falou, minha mãe e minha irmã. Falei, Deus manda te dizer que ele quer restaurar a sua vida. E, cara... entra aqui no carro, vamos comigo na igreja. Daí ele, não posso. Porque eu não tenho dinheiro para pagar minha água e nem para comer. E eu preciso fazer programa para eu receber. Eu falei, quanto é? R$10 a hora. Falei, quero 3 horas. Daí ele falou assim, o quê? Eu falei, porque eu tava profetizando e de repente eu vou contratar o serviço de prostituição dele. E ele, falei, eu quero 3 horas dele. Sério? Falei, sim, entra aí. E aí eu paguei adiantado. Falei, tá aqui, pega aí o dinheiro. Daí eu falei, você vai ter que fazer tudo o que eu quiser. Daí eu saí dirigindo. Cheguei na igreja. Daí ele, não, cara, eu não vou entrar aqui. Eu falei, cara, eu sou seu cliente. Você tem que me tratar bem. E o que eu tô pedindo pra você, eu acho que não é tão difícil. Daí ele falou, cara, eu não quero entrar. Eu falei, cara, aqui é diferente. Entra comigo pra você ver. Então ele entrou. E a minha esposa veio correndo e deu um abraço nele e outras mulheres. E assim, ele foi tão constrangido. E eu paguei o programa dele umas 5 semanas. E levei ele para a igreja. Na 6ª semana eu fui no prostíbulo buscá-lo. Era caótico o lugar. E quando eu fui buscá-lo, o segurança muito bravo saiu, um cafetão. E ele disse assim, eu não sei o que aconteceu com esse cara. Ele começou a ficar estranho de um tempo para cá. E ele arrumou a mala ontem, disse que voltou pra casa da mãe dele e ele tinha contado pra mim que a mãe dele era crente, pentecostal, tava orando pela vida dele. Inclusive ele disse, né, quando eu tava entregando aquela revelação, que era a mãe e a irmã dele e, enfim, eu espero que o Cleiton possa estar assistindo esse podcast. Nunca mais eu te vi, cara. Manda uma mensagem pra nós aí. E eu investi uma grana na vida desse cara, meu ministério, e assim... como cabeleireiro, parando ali, eu corri risco de alguém falar, meu pastor, né, é gay, tá consumindo aquilo. Eu acho que não tinha o que pensar, eu só tinha que amar aquele cara. E realmente, talvez essa seja uma das coisas doidas, mas teve outras, mas também assim, mas assim, sempre era ouvindo o espírito, né? Não era nem... Sim, nunca foi programado. Nunca era uma estratégia, né? Hoje vou ali fazer. Sim. E, cara, e assim, de verdade, sempre a parada queimava, né? Outro dia foi... Eu entrei num sábado, fui numa sinagoga. Eu fui no supermercado comprar uma picanha, uma Coca-Cola, para ter uma comunhão. Eu olhei uma pilha de café, o Espírito Santo falou assim, compra 50 quilos de café. Daí eu falei assim, nossa, cara, como assim, né? Eu fui lá no caixa e falei, moço, eu quero 50 quilos de café. Daí ela falou assim, café tá na promoção, só pode vender 10 pacotes. Eu falei, moça, você precisa vender esse café para mim, porque Jesus mandou eu comprar o café e levar na casa de recuperação de drogados. Aí ela disse, então eu vou ter que chamar meu gerente. Daí ela chamou o gerente. Daí o gerente falou, pois não. Eu falei, cara, eu quero 50 quilos de café dele. Não posso, cara, esse café é da promoção, eu só posso vender 10 por cliente. Eu falei, cara,
Em nome de Jesus, me vende o café. Porque Deus, eu só vim comprar picanha e coca, eu ia pro churrasco. Deus mandou eu ir na casa de recuperação, daí ele olhou pra mim. Tá bom, cara. Estaciona o seu carro lá atrás, daí eu fui lá, estacionei de ré, carregaram o meu carro. Eu cheguei na casa de recuperação, cara. E aí, na hora que eu tô indo, Douglas, eu falei, mano, por que eu comprei? Por que eu comprei esse café? E aí eu tô indo pra casa de recuperação. E aí bateu uma incredulidade, né? Fora que eu já tinha gasto aquela grana e assim, eu falei, cara, por que eu fiz isso? De repente eu cheguei na porta da casa de recuperação, meio tímido, assim, dei uma buzinada. Aí veio um obreiro. Falei, e aí, varão? Linguagem de casa de recuperação. Fala, vaso! bem dos canela de fogo. Falei, tem um café aí dele? Ô, rapaz, isso aí não tem não, viu? Nós estamos orando por isso. Eu falei, então o café chegou dele. Como assim? Eu falei, abre aí. Entrei com o carro, a hora que eu abri o porta-malas, ele começou a chorar. Começou a orar em línguas. E ele começou a chorar e ele começou a gritar para os outros. E os meninos começaram a sair dos alojamentos e vir. E todos eles começaram a ficar... parecia um café do avivamento, né, cara? O que tá acontecendo? Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Ele falou, Leandro, presta atenção. Eles são ex-drogados que estão se recuperando. Querendo ou não, cara, cafeína ajuda os caras. E não tem café aqui faz tempo, não tem dinheiro. Eles comem pão duro, que as padarias dão que sobra. E alguns estão chorando aí pra molhar o pãozinho pra engolir, mas não tem café. E a gente tava orando 7 dias pra Deus enviar café, que a gente não tinha dinheiro. E cara deles falaram, vamos fazer uma vigília, entra aí e prega. E eu preguei pra eles o Homem Invisível. Eu comecei essa mensagem porque quando eu tava na droga, eu me lembro que uma manhã que eu tava varado dias, eu tava indo embora pra casa e de repente eu vi uma senhorinha bem bonita. Ela indo pra missa, assim, eu perto da uma paróquia lá na minha cidade. Quando ela me viu, eu queria dar bom dia pra ela, porque eu era drogado, mas eu era educado. Quando ela me viu, ela saiu correndo, ela parecia uma jovenzinha, assim, correndo, que ela estava com medo de ser assaltada. E nessa época eu experimentei o que é você ter uma identidade, até ter caráter, mas isso está sendo roubado a ponto de você se tornar um homem invisível. Preguei essa mensagem para os caras. E aí eu pude testemunhar. Eu falei, gente, um dia eu estava como vocês. Mas Jesus não só me restaurou, como hoje me fez lembrar de vocês. E em vez de eu ir curtir com a minha galera, eu tinha que vir aqui trazer uma semente para vocês. Cara, até hoje. Tem caras que estavam na casa de recuperação que eles se lembram. E olha a inclusão. Deus ouvindo a oração de um monte de cara que estava se drogando outro dia, porque eles estavam pedindo café para Deus. Então, se Deus pode ouvir isso de você, imagina quantas coisas não florescem. Cara, foi uma vigília que não acabava mais. 3 horas da manhã a gente estava lá, todo mundo pirado. E eu nunca vi, né, uma semente dessas virar tanto ações de graças a Deus. Então, cara, eu sempre fico tentando me conectar com esse Wi-Fi, sabe? E quando conecta, cara, é um dia muito precioso. Tanto o Cleito quanto essa noite na casa de recuperação, eu vou testemunhar isso pra sempre, cara, porque se transformou a vida deles, eu não tenho certeza, mas a minha foi marcada pra sempre por isso, cara.